2 horas. E nesse ponto também já entro aí numa outra novidade da reforma trabalhista, que é a questão da supressão do intervalo, né? Até então, até a vigência da nova lei, que ocorrerá agora em março, que altera vários artigos aí da consolidação das leis do trabalho, o que ocorre? Cada vez que eu suprimia determinada quantidade ainda que fosse de minutos, né, do intervalo do trabalhador, a empresa era condenada a pagar a hora cheia dele. Ou seja, meu empregado faz 1 hora de almoço. Determinado dia ele fez só 40 minutos, tá? 45, 50 minutos, não importa. Se ele entrasse na Justiça do Trabalho, o empregador era condenado a pagar 1 hora inteira. Isso vai ser alterado. Significa que, se suprimir minutos, por exemplo, meia hora do intervalo dele para refeição e descanso, vai ser pago só em cima do período que foi suprimido. Então, isso é uma inovação, né? Porque a lei estava trabalhando de outro modo, que veio, de certo modo, aí a deixar mais equilibrada essa relação, né? Trabalhador e empregado. Outra coisa são os descansos especiais para a mulher que vai amamentar, né? Agora se permite que tenha aí um acordo entre o patrão e o empregado, que aliás a reforma ela vem muito nesse sentido de fazer prevalecer o acordado sobre o legislado. O que significa isso? Significa que vai ter muito valor o acordo que for firmado entre patrão e empregado, entre empregador e empregado, ou seja, é importante que se tenha, continue tendo, né, as situações sempre documentadas, né, porque esses acordos agora sim, eles podem ser realizados. Antes a gente precisava de muito mais a participação do sindicato e muitas vezes, dependendo da situação, até mesmo do próprio Ministério do Trabalho. Então a lei ela vem aí nos demonstrar aquilo que realmente vai poder ser acordado entre as partes sem que haja interferência sindical, correto? Entretanto, é muito bom atentar, porque não foi tudo que mudou, foi algumas questões, né? E tem que ter muito cuidado, porque tem alguns direitos que são constitucionalmente assegurados ao trabalhador, e que não é o fato de poder ter essa liberdade de negociação, não significa que se vá suprimir direitos, não, significa que vai aplicá-los de uma forma distinta da que estava sendo feita, talvez mais equilibrada. Entretanto, é muito importante ter esse cuidado. Então, uma das questões que pode ter a negociação é quanto à jornada de trabalho. Mas, claro, é importante sim observar esse limite das 8 horas, das 44 horas semanais, né? É importante a gente sempre ter esse cuidado, certo? Outra coisa é em relação à dispensa do empregado, né? Antigamente existia muito aquela situação do empregado querer sair e o patrão disseram, olha, se você quer sair, você tem que pedir demissão. Então, informalmente, né, a gente sabe que isso não existe na lei, era-se feito aquilo que chamamos de acordo, né? Isso a gente sabe que não existe na lei, realmente era um acordo feito entre patrão e empregado, onde, de certo modo, simulava-se uma dispensa para que ele pudesse levantar aí o fundo de garantia e o seguro-desemprego. Isso a gente sabe que acontecia em diversas empresas. E, infelizmente, até aquele momento não era possível fazer isso de forma que garantisse também a segurança do empregador, de não se entrar com uma reclamação trabalhista contra ele, dizer, olha, ele me mandou embora, mas ele descontou de mim a multa, ele descontou de mim o aviso prévio, né? Hoje a lei ela já regulamenta que haja essa possibilidade de acordo entre patrão e empregado, e havendo essa dispensa, o patrão ele realmente se desonera um pouco de alguns encargos. Por exemplo, o aviso prévio, quando for indenizado, o patrão poderá pagar só 50%. A multa sobre o FGTS será de 20%. As demais verbas, ou quitante 13º, férias, será de forma integral. Mas qual que é a desvantagem aí? O empregado ele não vai ter direito ao seguro-desemprego, mas ele pode sim levantar o fundo de garantia, tá? Então, nesse ponto, o legislador foi bastante sábio, porque aquela situação em que o empregado muitas vezes pedia para ser demitido só para receber o seguro-desemprego, ela, de certo modo, acaba aqui, né? Eu posso levantar meu fundo de garantia, mas logo eu vou ter que buscar trabalho de novo, porque eu não vou ter direito ao seguro-desemprego. E uma novidade, né, que é a multa para o empregado, multa para aquele empregado que não informa os dados corretos na admissão.
ele vai ser responsabilizado e vai ser multado em R$ 600, tá? Então, o nosso objetivo aqui, quanto sindicato, é estar pouco a pouco informando essas alterações de modo, de uma linguagem que seja acessível a todos, né? Nós sabemos que isso ainda pode ser passível de alteração, porque a reforma ela vai entrar em vigor em novembro. Tem algumas questões nelas que ainda estão sendo debatidas, até por questão de constitucionalidade ou não, tá? Então, pode ser que a gente tenha ainda que voltar em alguns assuntos e dizer, olha, tal questão foi alterada ou tal questão não vai se aplicar ao trabalhador rural, tendo em vista que essa reforma foi feita para todos os trabalhadores, ela não atinge uma categoria específica, certo? Então, a gente vai estar voltando nesse tema. Agora, antes de finalizar, eu queria só deixar mais um recado, que é a necessidade que a gente tem hoje de encher o banco de dados do empregador com os dados do empregado. Ou seja, aquele empregado que foi admitido há muito tempo atrás, que só tinha a carteira de trabalho, né, que só vinha aqui com a carteira e a gente já fazia o registro, hoje já não serve mais isso para nós. Hoje a gente precisa de todos os documentos dele, RG, CPF, título, cartão de PIS, precisa de documentos que comprovem que o filho está matriculado em escola, certidão de nascimento, carteira de vacina, enfim, uma infinidade de documentos. E esses documentos estão sendo necessários para a implantação do e-social, que vai ser alimentado com todas essas informações. Antigamente, qualquer divergência nos dados da informação do empregado gerava para ele 2, 3 contas de fundo de garantia, às vezes até mesmo de INSS. Isso dava um transtorno enorme no momento de levantar o saldo do fundo, né? E até mesmo na hora da aposentadoria, que era a mesma pessoa com várias inscrições, com várias contas de fundo, né? Então, o e-social ele vai acabar com esse problema, porque é tanta informação que se coloca dentro dele que vai ser impossível, né? Que se gere duplicidade de algum dado, de algum trabalhador, certo? Mas a gente precisa realmente a colaboração de todos os produtores nesse sentido, que tragam a documentação dos empregados, aqueles que tiveram filhos, que houve alteração do estado civil, enfim, a gente precisa que nos mantenham sempre atualizados. Por hora é isso, agradeço muito e até a próxima.